Você sabia que é possível criar uma geladeira utilizando ímãs como esse daqui? Atualmente, nosso grupo pretende utilizar o princípio de funcionamento de um ímã para criar um sistema de refrigeração. E, diferentemente dos sistemas convencionais, ele não terá os impactos ambientais que os mesmos causam ao ambiente. E o melhor de tudo, o nosso refrigerador vai ser quase que completo impresso em 3D com plástico biodegradável ou produtos 100% recicláveis. Você talvez esteja se perguntando como é que a gente vai fazer para esse projeto dar certo, porque sem dúvida a gente tem um monte de desafio para superar. Então a gente vai ter que usar materiais incomuns, como por exemplo níquel, cobalto, gadolínio, que eles têm as propriedades de resfriar quando você aplica um campo magnético nele e depois gera uma variação. Embora a indústria da refrigeração desempenhe um papel essencial para a sociedade moderna, os refrigeradores convencionais são responsáveis por aproximadamente 10% das emissões globais de dióxido de carbono. Além disso, o uso contínuo desses aparelhos eleva significativamente a demanda por energia elétrica, que, em grande parte, ainda é proveniente de fontes não renováveis, contribuindo para o aumento da poluição e do aquecimento global. O princípio de funcionamento do nosso refrigerador se trata de fato de algo bem simples. Tubos de cobre serão colocados na entrada e na saída da bomba, direcionando o fluxo de um líquido refrigerante. Esse líquido passará por mangueiras que contêm um material magnetocalórico, que dá origem ao nome da bomba, enquanto a estrutura de ímãs girará ao redor da mesma, gerando uma variação de campo magnético necessária para que o material esquente e esfrie. Ocorrendo assim, a troca de calor resfriará o sistema. Com isso, trata-se de um design bem versátil, permitindo adicionar camadas de material para aumentar a potência conforme a demanda necessária. Mas afinal, o que é o efeito magnetocalórico? Imagine um material que esquenta e esfria apenas ao sentir um campo magnético. Esse é o efeito magnetocalórico. Quando aplicamos um campo magnético, os átomos do material se alinham e ele aquece. Quando o campo é removido, os átomos se desalinham e o material esfria. Esse fenômeno pode ser usado para substituir os gases poluentes das geladeiras convencionais, criando sistemas de refrigeração muito mais limpos e eficientes. Um dos metais mais conhecidos por apresentar esse efeito é o gadolínio, um metal de terras raras que, em sua forma pura, já poderia ser usado em um refrigerador magnético. Infelizmente, o gadolínio é muito caro e difícil de conseguir no Brasil, então tivemos que buscar outra alternativa. Foi aí que começamos a investigar uma outra categoria de materiais, conhecidas como compostos de Heusler. Esses compostos são materiais intermetálicos, o que significa que, diferentemente dos metais e ligas convencionais, onde os átomos podem ocupar várias posições dentro da estrutura cristalina, nos compostos de Heusler, cada tipo de átomo ocupa uma posição bem definida. Essa organização confere a eles propriedades únicas. Para o nosso refrigerador, escolhemos dois compostos de Heusler, um de níquel, manganês e estanho, e outro de cobalto, manganês, estanho e silício. Para fabricá-los, precisávamos derreter os elementos na proporção exata, o que não é simples, pois alguns desses metais têm pontos de fusão extremamente altos. O cobalto, por exemplo, derrete a 1495 graus Celsius. Isso nos obrigou a construir um forno de indução, que nos permitisse fundir os metais e produzir nossos próprios compostos. Ainda precisamos superar alguns desafios para colocar o projeto em prática, e um dos maiores é construir uma estrutura de ímãs capaz de gerar uma variação de campo magnético entre 0,5 e 2 teslas no material. Pode parecer pouco, mas isso é extremamente difícil de alcançar com ímãs permanentes. Para ter uma ideia, um ímã de geladeira comum tem um campo de cerca de 5 milésimos de Tesla, enquanto um campo de 2 Teslas é quase 400 vezes mais forte, semelhante ao que existe dentro de um equipamento de ressonância magnética usado em hospitais. Produzir um campo tão intenso de forma controlada, uniforme e segura exige uma combinação precisa de ímãs muito potentes e um design geométrico complexo, o que torna essa etapa um dos maiores desafios do projeto. Apesar de todos esses desafios, eu tenho certeza que vamos conseguir superá-los. E quem sabe assim, tornar o mundo um lugar melhor para se viver.